Se alguém um dia falar pra você que existe uma série baseada em quadrinhos mais fiel do que Patrulha do Destino, esfregue esse episódio na cara dela. I'm sorry, I really am. It was stupid. Shazukara! Patrulha da Jane é o 9º episódio de Patrulha do Destino e nele nós finalmente conhecemos o Underground, a mente da Jane, e finalmente esclarecemos o passado dela, ou o passado de Kate Ellis. Mas antes da gente partir para nossa análise do episódio, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E se você tá curtindo as nossas análises semanais, manda esse episódio pros seus amigos que também assistem Patrulha do Destino, já aproveita e deixa aquele like. No episódio anterior, a gente tinha visto que a Karen tinha ficado em um estado catatônico depois que o Cliff colocou ela nos ombros. Provavelmente esse gesto acabou provocando algum gatilho no inconsciente dela e a personalidade foi sugada pro Underground. Ou pelo fato de que as outras personalidades também não gostam da Karen. De qualquer forma, com isso, nenhuma personalidade assumiu a Jane. E ela acabou ficando praticamente uma casca vazia ali, sem ninguém pra coordenar. De volta à Mansão Destino, os personagens não sabem o que fazer com a Jane. De acordo com o scanner do Vic, tá tudo certo com ela, mas ela não desperta. E a gente vê que o Cliff fica se culpando o tempo todo por ela estar nessa situação. É legal a gente perceber como ao longo de toda a série foi construída essa relação entre o Cliff e a Jane, que nos quadrinhos eles são um casal. Desde o princípio eles são construídos como um casal, mas aqui eles construíram uma relação de interdependência, muito mais do lado do Cliff do que da Jane, em que ele vê nela uma figura que ele precisa proteger, uma figura que ele precisa cuidar, enquanto por mais que a Jane sinta afeto pelo Cliff, ela não quer se aproximar o suficiente para ser machucada por ele, como ela já foi várias vezes no passado. Então o modo como isso foi trabalhado ao longo de 9 episódios, em que os personagens se conheceram, os personagens se desentenderam, os personagens se aproximaram, se afastaram, tudo isso acontece quando a gente chega nesse momento, toda a construção, toda a carga dramática que existe em volta dos personagens faz muito sentido. E no meio dessa confusão de ninguém saber o que tem que ser feito, a Rita fica tentando conversar com a Jane e fazer ela voltar, e um dos poucos momentos cômicos do episódio, mais uma vez surge o Deus Ex Machina, o espírito negativo, que consegue transportar a mente do Cliff pra dentro da cabeça da Jane. E eu digo que essa é uma das séries mais fiéis às histórias em quadrinhos, porque é basicamente isso que acontece nos quadrinhos em que o Cliff viaja pra mente da Jane. O Homem Negativo age como uma espécie de condutor dos sinais e consegue unir os personagens. Do mesmo modo que quase tudo que acontece no Underground nos quadrinhos é retratado fielmente na série. Então as personalidades que estão lá, os lugares por onde o Cliff passa, algumas personalidades que eu nem imaginei que iam ser retratadas na série estão lá também. Mas uma coisa que não acontece nos quadrinhos e que eu acho que foi muito bem-vinda aqui foi o Cliff voltar à sua aparência humana. Até porque é sempre legal ver o Brendan Fraser atuando. E outra coisa muito interessante que aconteceu nesse episódio foi o fato da gente ter só um lugar sendo explorado. Tá certo que dentro da mente da Jane a gente tinha vários cenários para ser explorado, mas a gente só teve 2 núcleos que eram basicamente 2 personagens. A gente se concentrou muito mais no Cliff e na Jane, que eram realmente o foco desse episódio. E eu também achei sensacional eles terem escolhido outras atrizes para representar as diferentes personalidades da Jane. Com certeza a Daiane Guerreiro conseguiria interpretar todas as personagens ali, mas eu acho que essa escolha foi muito bacana para mostrar pra gente que as personalidades são diferentes. Elas não são só versões da Jane que vivem dentro da cabeça dela. Elas são pessoas diferentes com estilos, aparências, vozes diferentes, mas quando elas assumem a personalidade da Jane, elas são exteriorizadas por aquela imagem. Então foi muito legal a gente conhecer outras personalidades que ainda não tinham aparecido, como a Freira, as Irmãs Estranhas, a Scarlet Harlot, a Secretária, mas também foi muito bacana ver a Hammerhead, a Baby Doll, a Fleet, e perceber como elas realmente são dentro da cabeça da Jane. Mais uma vez essa cena mostra o quanto essa série é fiel, porque os visuais estão praticamente os mesmos dos quadrinhos, e as mudanças que eles fizeram pra mim foram muito positivas, principalmente no visual da Hammerhead, que nos quadrinhos realmente é um personagem com a cabeça de martelo. Mas pra mim quem realmente rouba a cena nesse episódio são Penny Farthing e Driver 8. A Penny Farthing é aquela personalidade britânica que fica gaguejando quando tá no controle da Jane. E a Driver 8 é a maquinista do trem que conduz as personalidades pelo Underground. Elas tiveram muito mais importância na série do que elas têm nos quadrinhos, e são muito interessantes pra jornada de evolução dos 2 personagens, tanto da própria Jane quanto do Cliff. E é interessante
interessante a gente perceber como esse episódio funciona de várias analogias. Além da primeira camada, mostrar a Jane presa na própria mente, indo pro poço, e o Cliff chegando lá e tentando resgatar ela, só superficialmente, como se fosse realmente uma história em quadrinhos, a gente tem uma segunda camada, que basicamente mostra a dificuldade de pessoas que passaram por traumas em sua vida aceitarem que outras pessoas entrem em sua mente. Ou seja, se permitir que outras pessoas façam parte da sua vida. É isso que a gente descobre quando vê que o Cliff tá lá em uma das memórias ruins da Jane, porque isso despertou esperança nela, e no confronto entre a Jane com a Kate Alice, em que ela diz que não sabe quem ela precisa ser, não sabe em quem ela pode confiar, não sabe que caminho ela tem que seguir. E aliás, a gente sabia que essa cena ia ser difícil, mas como foi forte, como foi complicado assistir os momentos em que o pai da Kay abusava da filha, e como o tempo todo o quebra-cabeça tinha uma relação muito forte com a garota. É claro que as peças do quebra-cabeça representam a fragmentação da personalidade da Jane, mas também tem um significado simbólico muito grande, porque era aquilo que ela estava brincando quando foi abusada pela primeira vez. E todas as outras vezes, porque a gente percebe que ela vai construindo o quebra-cabeça e no final, quando ele tá quase montado, o pai dela vem e chama ela mais uma vez. E aliás, eu confesso que eu fiquei arrepiado quando descobri que aquela memória boa que elas tinham da casa do lago, que era uma memória tranquila, um lugar que elas iam pra ficar em paz, era na verdade o quebra-cabeça que ela tava montando no momento em que foi abusada. Esse episódio tem muitos e muitos momentos em que você fica arrepiado. A cena final é uma delas, principalmente porque ela é extremamente fiel aos quadrinhos. Então depois de passar pela Black Ennis e deixar sua figura humana pra trás, o Cliff realmente assume que é um robô, o Cliff realmente assume que é um monstro. Ele se abre, ele se mostra como ele realmente é. E a gente vê que ele tá tendo uma evolução muito grande. Ele ainda não consegue respeitar o espaço da Jane, ele ainda não consegue entender os limites de onde ele pode ir ou não, mas ele tá fazendo isso porque ele se importa com a Jane, porque ele ama a Jane. Então naquele momento que ele salva ela do fundo do poço, quase que literalmente, quando o pai da Kay surge, formado por diversas peças de quebra-cabeça e devora o Cliff, ou pelo menos parte ele no meio, e a Jane fica dizendo não e ela confronta esse medo, ela tá confrontando o grande trauma que faz com que ela não consiga levar uma vida normal. Ela só conseguiu bater de frente com ele, ela só não se jogou no poço porque tinha alguém ali que tava acreditando nela, que tava dando força pra ela, que tava falando fuck you! Quando o Daddy tava tentando se aproximar e mostrando pra ela que existem pessoas que se importam com ela e que ela tem que sair dali pra encontrar essas pessoas e pra ter força pra continuar, pra seguir em frente. Mas no final do episódio, quando eles voltam pra Mansão do Destino, quando o Cliff consegue resgatar a mente da Jane, e a gente tem um momento meio bizarro ali, em que as coisas estão bagunçadas no laboratório do chefe, e a Rita e o Vic falam que é uma longa história, eu espero realmente que eles expliquem isso no próximo episódio, mas a gente já vê um pouco da evolução do Cliff, como ele diz que a história que aconteceu, o que eles têm pra falar, não é ele que vai contar. É a Jane, mas por mais que ele acredite que ela já está melhor, que ela talvez já esteja curada, a gente vê que quando ela deita e fecha os olhos, o fantasma do Daddy continua assombrando ela. Porque isso não é um trauma que ela vai superar de uma vez e nunca mais vai atormentar. Ela conseguiu vencer uma batalha, mas a guerra ainda tá longe de terminar e a gente deve ver eles batalhando junto essa guerra ao longo dos próximos episódios. E o chefe, que se dane. Mas vocês sabem que eu não tô com pressa nenhuma pra encontrar o chefe, e se vocês já entenderam a proposta de Patrulha do Destino, eu tenho certeza que vocês também não estão nem preocupados com essa busca. Mais uma vez a gente teve um episódio maravilhoso de Patrulha do Destino, extremamente fiel, extremamente significativo, que eu acho que deu o passo final de evolução pro Cliff, e a gente tá se aproximando desse desfecho pra Jane também. E quando eles retomarem essa busca pelo chefe, eu acho que eles já vão saber quem eles são, eles já vão estar mais confiantes pra eles poderem se quebrar de novo, porque a gente sabe que Patrulha do Destino é isso, se conserta, quebra de novo e começa a história toda outra vez. Mas e aí, o que você achou desse episódio? Mais uma vez é o meu novo episódio favorito. Se você curtiu, não se esqueça de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também, pô, Maidana LH, rapidão, vai lá. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Eu sou mongol. Que FIFA. A Fifi. Eu gosto das coisas bem explicadinhas, lembra? Confrontando, confronto final, confrontando. Eu sou mongol.